cedinho hoje aqui e o tempo que eu tenho para gravar hoje é agora. Estou inspirada agora, então vou gravar agora. Vamos lá. Mantenha o 75 hoje. Mantenha o foco no que é importante. Isso parece que não é novidade para ninguém, né? Quando a gente fala manter o foco no que é importante. Você já ouviu falar naquilo que tudo que nós colocamos foco, atenção, energia se expande? Só que eu penso que falar é uma coisa. Agora, viver a nossa rotina e a realidade focados é outra. É um exercício diário que a gente precisa fazer de lapidação em nós mesmos, né, como seres humanos, aprendendo a sempre nos puxar quando algo nos tira do trilho, porque as distrações estão aí, né? As muitas distrações estão aí. E eu acho que essa foi parece uma coisa muito óbvia, mas foi uma das grandes lições minhas com o estudo profundo em mentalidade e pensamentos, né? Como os nossos pensamentos criam a nossa realidade. De verdade. Hoje eu tenho plena consciência que eu crio a minha realidade. Lá atrás eu comecei esses estudos, sério mesmo, colocando tudo no papel, fazendo exercícios e mantendo foco naquela ideia, desenhando minuciosamente cada área da minha vida, incluindo sentimentos, incluindo desejos, incluindo o maior número possível de detalhes do que eu queria viver no futuro, como se fosse uma rotina típica que eu gostaria de ter, com a vida dos meus sonhos, como se eu não tivesse limites nenhum. E aquilo, manter o foco naquilo, sempre em muito contato visual, lendo aquilo, sempre, e tomando as decisões, as ações, na verdade, necessárias para que aquilo fosse possível, né? Não é só visualizar, escrever e ficar parado. É um movimento intenso, porque a gente, inclusive, precisa mudar a pessoa que nós somos para que alcancemos novos objetivos. E aí entrou muito a questão do foco, sabe? Foco. O que eu tô... Não é só sobre não sair nunca do trilho, mas é assim, é a direção, né? A vida tá acontecendo, existem as distrações, existem as coisas que a gente pausa por alguma questão nossa, né, de ser humano, que a gente tá vivendo e não dá conta. Ai, tá tão feio isso. Não dá conta. Deixa pra lá. Não dá conta de lidar com alguns sentimentos, com algumas coisas. A gente passa por alguma fase, às vezes dentro de casa, com o companheiro, com os filhos, com os familiares, no trabalho, transições de vida inúmeras que acontecem, saúde, enfim, os nossos desafios, né, emocionais e tudo mais. E isso são coisas que vão, muitas vezes, nos tirando do foco. Então, eu fui estudando ao longo do tempo a importância do foco, né, nesse lugar de realizar sonhos e criar a minha realidade, sabe? E tem dado certo. Deu certo, alguns já conquistados, e realmente, assim, você focar em algo, você tá sempre olhando para aquilo, no final parece uma mágica. Nossa, do nada deu tudo certo. Foco. E aí o foco entra na nossa rotina, assim, explodindo, né? Se a gente não tem foco na rotina, para de fato desenhar uma rotina nossa, se eu começo a pegar um trabalho e eu vou desviando muito foco, começo a fazer, né, várias coisas diferentes ao mesmo tempo, enfim, celular tira muito nosso foco, e eu tô falando isso por mim, principalmente. Mas
Eu acho que o foco, se eu pudesse colocar ele no topo, assim, daquele que me fez alcançar os meus objetivos, sabe? Os meus sonhos, que me faz diariamente tá ali e sabe, me puxar. Por que mesmo que eu tô aqui nesse Instagram, nesse YouTube, falando disso? Por quê? Tá, eu sei porque é a direção que eu tô indo, isso tá claro, sabe? Então, ter esse foco, ter essa clareza nesse sentido do direcionamento nos ajuda. Eu acho que é muito importante e acho que tá no topo pra gente conquistar as nossas coisas, pra gente, né, conquistar os nossos objetivos de vida. Tente manter a perspectiva de que, com o tempo, tudo se desintegra e volta à sua forma inicial. Mantenha o foco no que é importante. Tente manter a perspectiva de que, com o tempo, tudo se desintegra e volta à sua forma inicial. Pergunte a si mesmo, essa situação vai ter importância amanhã, na semana que vem ou daqui a um ano? Sabe uma coisa que eu me dei conta muito, né, nesse movimento de autoconhecimento, de transição de carreira, de estudar profundamente mentalidade, pensamentos, de criar minha realidade, de quantas coisas que a gente tem, que a gente acumula assim, fisicamente na casa, acumula nos pensamentos, e isso nos tira energia e foco daquilo que é essencial e daquilo que é importante. Então, gente, é um trabalho diário de eu estar relembrando o que é essencial, por que eu tô aqui, para que caminho que eu tô indo, por que eu tô fazendo isso. Muitas vezes, e na maioria das vezes, não é uma coisinha assim, gostosinha, delicinha de fazer. Não, mas por que eu tô me... Né? Por que eu tô me... como a palavra? Não é me podando, por que eu tô me restringindo de tal coisa? Porque eu tô focada nisso aqui, né? A gente tem, parece que, sabe uma peça de quebra-cabeça? Quando o quebra-cabeça joga, assim, a caixa de quebra-cabeça, eu vejo, assim, a nossa vida assim, com essas possibilidades, com esses montes de distrações, com esse monte de... com a internet, com um monte de possibilidade, um monte de vídeo, um monte de gente fazendo tudo maravilhoso. Internet tá aí, né, com esse desafio nosso do foco. Mas e aí? Quem eu sou? Para onde eu tô indo? Se eu não tô muito bem fiel a isso, muito bem alinhada, né, e aí me trabalhando emocionalmente para isso e usando as ferramentas para ir me direcionando, caminhando com pessoas que me ajudam a manter o trilho, eu perco o foco muito rápido e eu perco energia com muitas coisas e às vezes parece coisas bobas do dia a dia que eu tô fazendo e eu tô perdendo tempo. Então, assim, organize sua rotina, organize mesmo. Colocar no celular, na sua agenda, sei lá, na geladeira, onde o meu celular me ajuda muito, assim. Eu coloco tudo, sabe? Inclusive meditação, gravar vídeo, aqui é tempo de conteúdo, aqui eu vou trabalhar com mentoria, aqui é atividade física, aqui é corrida, aqui eu preciso ir na loja tal, aqui é um tempo para reflexão, aqui é um tempo para escrever meu livro, aqui é o tempo para estar com as minhas avós, aqui é um tempo para... Tudo precisa estar... Porque o foco possa acontecer, precisa estar assim... Sabe? Para do automático, para de... deixa eu ver o que Deus manda hoje. Claro que existem momentos na vida, né? Ou um período ali que isso tá, assim, diferente. Mas se não tem esse foco naquilo que é importante, a gente se perde muito fácil. Um beijo no seu coração.